A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Mais uma vez, estamos aqui para juntos estudarmos a Sagrada Escritura. Você que tem desejo de conhecer a palavra do Senhor nosso Deus, o Criador do Universo, preparou mais um canal através das redes sociais com a finalidade de nos aproximarmos cada vez mais, com a finalidade de conhecermos o plano do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nosso Deus antes de iniciarmos o nosso estudo bíblico. Criador dos céus e da terra, Deus dos santos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Tu és o Deus do Antigo Testamento, Tu és o Deus que prometeu que iria enviar o Senhor Jesus Cristo para morrer em favor ou no lugar de cada ser humano. Pai, alguns podem não crer, mas o Senhor tem dado o privilégio para a Tua igreja, o Senhor tem dado o privilégio para muitos reconhecerem que o Senhor Jesus é de fato o Messias verdadeiro que havia de vir esse mundo. Papai querido, quero apresentar em Tuas mãos a vida de todos nós, Pai. Necessitamos ouvir a Tua voz, nos ensina a Tua palavra. A Tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Vem nos edificar, vem mudar a vida e a história, meu Deus, de todos que hão de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Mestre Jesus. Amados irmãos, hoje nós estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo da revista, sim, ao nosso estudo bíblico da revista da Escola Dominical. E lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidar você a fazer parte dessa família, a família de Cristo, a família Embaixadores de Cristo. Se inscreva, se você reconhecer que foi edificado através dessa palavra e através de outros estudos bíblicos que já temos colocado aqui no canal, a qual eu aproveito para convidar você para ouvir. Se você sentir, será um prazer tê-lo aqui conosco, se inscrevendo aqui no nosso canal, como um dos inscritos. Você pode também dar o seu joinha ou compartilhar essa palavra com outras pessoas que precisam também conhecer a palavra do Senhor nosso Deus. Pois bem, amados irmãos, nós vamos estudar a lição de hoje. Para você que ainda não é sabedor, nós estamos estudando essas lições aqui, as lições da Escola Bíblica Dominical. Já estamos no 4º trimestre desse ano de 2023 e a lição de hoje é a lição de número 7. A lição de número 7. Essa lição de número 7, ela será estudada, ela será ministrada nas igrejas no dia 12 de novembro. E o tema da lição de hoje é sobre a responsabilidade da igreja para com os missionários. Já estudamos várias lições ricas. Para você que não pôde acompanhar até então, nós já estudamos sobre a Grande Comissão, que foi a primeira lição, o enfoque etnocêntrico. Lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Terceiro, missões transculturais no Antigo Testamento. E lembrando que missões transculturais significa um missionário ou uma missionária sair do seu convívio cultural, sair da sua cultura, seja ela diz respeito à sua família, à sua igreja local, sua cultura dentro do bairro onde ele vive, a sua cultura dentro da cidade, a sua cultura dentro do estado e ir para uma outra região, ir para uma outra cidade, um outro estado,
uma outra comunidade, um outro país, um outro continente, a partir do momento que o missionário, que a missionária vai realizar a obra do Senhor nesses lugares, ele está realizando missões transculturais. Mas não é apenas isso. Missões transculturais podem ser realizadas também no dia a dia, a partir do momento que você se decide a falar do amor de Deus para outros povos, para outras pessoas com culturas diferentes. Eu não vou muito longe, não, eu vou aqui pertinho. Vou usar um exemplo bem básico. Você sabe que os índios têm uma cultura diferente daqueles que moram na cidade. Então, a partir do momento que você passa que um crente, um cristão passa a falar do amor de Deus para os índios, ele está realizando missões transculturais. Tem os ciganos também, muitos ciganos têm se convertido a Cristo, porém eles têm a sua origem, fala de uma cultura diferente e assim por diante. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vê exemplo de homens que realizaram missões transculturais. Vou dar um exemplo aqui no Antigo Testamento, nós estudamos sobre Jonas. Lembra de Jonas, que Deus falou com Jonas? Jonas, levanta-te e vai até Nínive e prega contra ela. Então, Nínive era a capital da Assíria, uma outra cultura diferente, era uma cultura diferente da dos hebreus, conhecido também como judeus. Missões transculturais do Novo Testamento, depois a lição 5, uma perspectiva pentecostal sobre missões, a lição 6, que foi ministrada a semana passada, orando, contribuindo e fazendo missões, e agora nós estaremos estudando a lição de número 7, a responsabilidade da igreja para com os missionários, porque não basta apenas enviarmos os missionários, ou não basta apenas os missionários serem enviados pela igreja para um campo missionário, mas é necessário que a igreja tenha uma preocupação com os missionários. Pois bem, o textuário nos diz assim: então, enquanto temos tempo, deixa eu observar aqui, cadê? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso está em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Ou seja, esse versículo nos diz que devemos nos preocupar com todas as pessoas. Com todas as pessoas. Porém, Paulo está dizendo que devemos demonstrar uma preocupação maior, principalmente pelos domésticos da fé, principalmente por aqueles que professam, aqueles que confessam a mesma fé. Ou seja, irmãos que estão no campo missionário, aqui dentro do contexto. Aqui eu sei que essa palavra aqui abrange outros setores da igreja, eu sei que essa palavra aqui abrange outras necessidades, outros irmãos, como por exemplo, a Bíblia fala sobre órfãos, sobre viúvas, sobre estrangeiros. Cada uma dessas pessoas a gente tem que se preocupar. Mas o contexto da lição aqui, essa palavra se encaixa dentro do contexto de nos preocuparmos com os domésticos da fé, com aquele irmão que está no campo missionário, que confessa a mesma fé, que é o nosso irmão em Cristo, que está realizando a obra missionária. Devemos nos preocupar com ele e iremos observar nessa lição o que fazer para estendermos as mãos, o que fazer ou como fazer para ajudar os irmãos que estão lá no campo missionário, vivendo do Evangelho, realizando a obra do Senhor. A verdade prática diz assim: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. E abaixo nós encontramos as leituras diárias, né? Como por exemplo, na segunda-feira você pode estar meditando em Atos capítulo 11, versículo 19 até o versículo 26, aqui fala sobre a obra missionária na cidade de Antioquia. Aí depois vem a leitura relacionada a terça, quarta, quinta, sexta, sábado e também no domingo. Vamos ler o que está na nossa leitura bíblica em classe? Porque na lei de Moisés,
A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 14. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor os que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ou seja, amados, o nosso estudo de hoje será baseado nesse texto bíblico que ora acabamos de ler. A pré-introdução nos diz assim: o envio de missionários ao campo requer planejamento com o propósito de cuidar integralmente do missionário e sua família. Esse cuidado abrange todas as esferas de vida do missionário no contexto cultural específico em que a missão será realizada. Nesse aspecto, a adaptação de uma nova realidade transcultural do missionário e de sua família impõe um desafio complexo para a igreja que envia. Refletir sobre esse desafio é o tema da lição de hoje. Achei muito interessante essa lição quando eu estava meditando, porque normalmente, quando paramos para pensar sobre a obra missionária, quando paramos para pensar sobre alguém que foi enviado para realizar a obra missionária no campo, normalmente a gente pensa só nele. É raro a gente pensar na esposa, é raro a gente pensar no esposo. Eu falo assim porque existem casos em que não é apenas o homem que foi enviado como missionário. Existem casos em que a mulher é enviada como missionário porque a mulher foi chamada também para realizar a obra de Deus e o esposo o acompanha. E os filhos também o acompanham. Então a gente não deve se preocupar apenas com o missionário, apenas com aquele obreiro que está realizando a obra missionária. Devemos nos preocupar também com a sua esposa, com seus filhos. Então a lição vai estar demonstrando, vai estar falando sobre isso. Quais devem ser as nossas preocupações e o que devemos fazer? Se porventura tem alguém que está vendo esse canal e não entende um pouco sobre esse assunto, o que acontece? O que é a obra missionária? Existem muitos países no mundo onde o Evangelho de Cristo ainda não chegou, devido a muitas dificuldades, como por exemplo, tem países onde os seus presidentes, os seus governantes, eles não aceitam, eles não abrem espaço para uma outra religião, eles não abrem espaço para outra filosofia, eles não abrem espaço para outras crenças. É um país fechado mesmo. E aí o que acontece? Baseado nisso aí, a dificuldade aumenta para os missionários entrarem. Existem países onde aliás, a Bíblia Sagrada, ela ainda não foi traduzida, até onde eu sei, ela ainda não foi traduzida para todos os idiomas que existem nesse mundo. Por exemplo, existem vários idiomas, né? Que a gente, no Brasil tem o português, aí tem o inglês, tem o americano, e assim por americano. E aí enfim, tem vários países no mundo com culturas diferentes, idiomas diferentes. Então a Bíblia Sagrada ela ainda não foi traduzida para todos esses idiomas. E o que acontece? E a igreja ela tem essa missão de levar o evangelho aos povos não alcançados.
E o que acontece? Nem todo mundo foi chamado para ir. Alguns irmãos foram chamados para contribuir financeiramente, outros foram chamados para interceder. Sobretudo, é bom lembrar que todos foram chamados para realizar a obra missionária. Porém, cada um vai fazer dentro das suas limitações. Só que tem outros irmãos que já sentem um desejo missionário muito grande no seu coração, aquela chama missionária causada pelo Espírito Santo e pelo amor às almas vai queimando dentro do seu coração, e essa pessoa é capaz de abrir mão de muitas coisas, como por exemplo, já ouvi relatos de vários irmãos que tinham uma vida financeira controlada. Já ouvi relatos de irmãos que eram bem empregados, funcionários públicos. Já ouvi relatos de irmãos que tinham uma vida boa na comunidade, na sociedade, tinham uma boa família e assim por diante, mas decidiram abrir mão de muitas coisas para ir ao campo missionário. E aí a igreja não é simplesmente enviar. Existe um pastor, existe uma liderança, existe uma diretoria. E essa diretoria ela vai ver esse irmão, essa irmã, vai observar os frutos dessa irmã. E aí o que acontece? Eles vão decidir enviar esse irmão, essa irmã para o campo missionário. Aí vão decidir para qual cidade, para qual estado, vão fazer o possível para preparar cada vez mais esse irmão e depois enviar. E esse irmão, ao ser enviado, ele vai viver de tempo integral para a obra missionária. Ou seja, ao chegar nessa cidade, a igreja vai ficar na responsabilidade de pagar o salário desse irmão. Dependente do valor, a igreja vai pagar o salário desse irmão. Vai pagar o aluguel, vai pagar a água, a luz, a feira, entre outras necessidades desse missionário, a igreja vai suprir. Porém, esse missionário essa missionária, ele vai ficar na responsabilidade de viver para o Evangelho. Ou seja, ele vai ter que visitar os hospitais, vai ter que visitar, dentro das possibilidades, os asilos, os orfanatos, ele vai ter que visitar os presos, as presas, ele vai ter que evangelizar, ele vai ter que orar pelos doentes, ele vai ter que fundar uma igreja, ele vai evangelizar, automaticamente as pessoas vão se entregar a Cristo, vai ter que abrir um salão, a igreja vai ficar na responsabilidade de pagar o aluguel desse salão. Então, o que acontece? Para a obra missionária funcionar do jeito que precisa, é necessário que esse missionário viva de tempo integral para a obra do Senhor, que é diferente daquele que não vive de tempo integral. Quando a igreja deixa de arcar com os compromissos com o missionário então não tem outra alternativa a não ser passar a trabalhar no material, seja lá qual for a profissão dele, né? Para ele estar se sustentando. E a obra de Deus acaba sofrendo, porque é impossível conciliar os dois serviços. Pode conciliar, mas é impossível ter o mesmo resultado que teria se o missionário quando estivesse vivendo de tempo integral. Deu para você entender? Pois bem, vamos dar prosseguimento aqui. Introdução. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejamento. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com os missionários e sua família. Então, irmãos, nós observamos aqui que a igreja deve se preocupar não só com o missionário, mas também com a sua família. Porque
para o missionário realizar a obra do Senhor e ter um resultado à altura, ele precisa estar bem com a sua família. Ele precisa olhar para sua esposa e ver a sua esposa satisfeita. Ele precisa olhar para os seus filhos e ver os seus filhos alegres. Quando o missionário é enviado para fazer missão juntamente com a sua família, a igreja deve se preocupar. A igreja deve pensar assim, um missionário precisa cuidar dos seus filhos. Os filhos precisam estudar. Os filhos precisam estar em uma escola onde eles possam desenvolver cada vez mais. Querendo ou não, os pais se preocupam com a obra de Deus, mas se preocupam com a família. Existe até uma frase que diz, né? Primeiro Deus como Senhor, depois a família, em segundo lugar, a preocupação com a família, e em terceiro lugar, a obra de Deus. Você já ouviu essa frase? Vou repetir. Primeiro Deus como Senhor, segundo lugar a família, em terceiro lugar a obra. Porque muitas das vezes não adianta a obra de Deus estar indo bem, glória a Deus por isso, mas a família às vezes não está bem estruturada. Às vezes a família está passando por necessidades. Às vezes falta recurso para comprar um chinelo para os filhos, um sapato para os filhos, roupa nova para os filhos. Entre outros cuidados que o pai missionário precisa ter com seus filhos, mas quase tudo nessa vida precisa do recurso financeiro. E nós que somos servos de Deus, a gente deve contribuir com esse pensamento, que se a igreja local ou o ministério sustenta algum missionário no campo, a gente deve tomar as dores dele, se preocupar com ele e orar e investir na obra missionária. Lembrando que quando a família vai bem, a obra de Deus também ganha. Amém? Pois bem, primeiro ponto, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Qual é a responsabilidade da igreja? Vamos observar o que o nosso pastor e comentarista deixou bem claro. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. Interessante, né? O missionário, ele é um obreiro formado pela igreja local. Então, irmãos, o que nós observamos aqui? Primeiro, para ser enviado para a obra missionária, a princípio, deve ser um obreiro ou uma obreira, um missionário ou missionária que tenha nascido ali naquela igreja local. Se não tiver nascido naquela igreja local, deve ser alguém que já esteja há muito tempo naquela igreja local. Deve ser alguém que já seja conhecido pelos irmãos da igreja local, pelos obreiros do setor regional. Deve ser alguém que de alguma forma já seja conhecida pela liderança principal ou por membros da liderança principal. Deve ser alguém visto, conhecido ali pela igreja local. A palavra do Senhor nos diz que depois que Judas Iscariotes abandonou o ministério apostólico e se vendeu traindo Jesus, diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos que foi necessário os apóstolos se reunir, dialogar, orar, pedindo a Deus para colocar alguém no lugar de Judas. E eles deixaram bem claro que deveria ser alguém que viu Jesus, ou alguém que conheceu os apóstolos que andaram com Jesus, e eles então lembraram de Matias.
Então Matias foi colocado no lugar de Judas, porque Matias já era alguém conhecido. Vamos ver, deixa eu ver se eu me recordo aqui onde está esse texto bíblico. Aqui em Atos dos Apóstolos. Cadê? Pois bem, Atos capítulo 1, versículo 16. Cadê? Versículo 16. Varões e irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, esse adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui. Vamos lá. É necessário, pois, versículo 21, é necessário, pois, que de vós, varões, que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, olha só, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima do céu. Então, aqui é o texto que narra o momento em que Matias é escolhido para ficar no lugar de Judas. E os apóstolos já eram bem claros que é necessário ter entre eles, como candidato, né, alguém que estivesse com os apóstolos desde o momento em que Jesus se apresentou. Então, vamos observar também o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Lembra que eu falei que o missionário ele é um obreiro formado pela igreja? De preferência deve ser um obreiro que tenha sido conhecido pela igreja, alguém que a igreja observou ele sendo batizado nas águas, alguém que a igreja observou ele buscando o revestimento de poder. Porque querendo ou não, irmãos, mesmo que alguém diga que eu não preciso me preocupar com o que o homem diz, o que o homem vê, o que o homem fala, eu não sirvo ao homem, eu sirvo a Deus. Irmãos, se até então você pensa dessa maneira, ou se até então você já ouviu alguém que pensa dessa maneira, está totalmente equivocado esse pensamento. Porque nós, como seres humanos, nós como igreja, nós sim temos a obrigação de prestar um bom testemunho diante da igreja local. E nós temos sim a obrigação de nos justificar diante do homem, havendo necessidade. O apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores, porque tem gente que pensa, eu não imito homem nenhum, eu imito a Deus. Cada caso é um caso, você não vai sair por aí imitando alguém imitando pessoas que não têm compromisso com Deus. Mas se você conhece um homem ou uma mulher que tem compromisso com Deus, você está de parabéns se você está imitando essa pessoa. Imitar os bons exemplos. Se espelhar nela. Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então, vamos observar aqui, inclusive a igreja de Antioquia. Você ouviu falar sobre a igreja de Antioquia? Porque existia a igreja em Jerusalém, considerada como a igreja sede da igreja, a igreja sede do ministério apostólico, a igreja sede da igreja primitiva, a igreja onde os apóstolos mais se reuniam. Porém, com o passar do tempo, Deus mudou a vida do apóstolo Paulo e Deus levantou o apóstolo Paulo para pregar os gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu, vou resumir aqui. E Paulo, ele fundou ali a igreja em Antioquia e fez da igreja de Antioquia uma espécie de quartel-general de pregação aos gentios, uma espécie de sede de pregação do evangelho aos gentios, onde muitos cultos eram realizados ali. E muitos missionários foram enviados ali da igreja de Antioquia, missionários que eram conhecidos pela igreja ali. Vamos observar aqui o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11,
versículo 19 em diante. Cadê? O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha só, lembra da perseguição? Lembra da primeira perseguição ou daquela perseguição que resultou na morte do primeiro mártir da igreja primitiva? Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva. Lembra que eu falei que ele foi morto, apedrejado? E a princípio Jesus havia dito, né? A princípio Jesus havia dado uma ordem para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Porém, os discípulos receberam o poder, ficaram, de uma certa forma, receosos de sair para pregar o evangelho, ficaram, de uma certa forma, pensando que a prioridade seria só os judeus, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus permitiu uma perseguição que veio sobre a igreja primitiva, e a igreja primitiva teve que se espalhar correndo dessa perseguição. Os apóstolos, porém, diz o texto bíblico que os apóstolos, porém, permaneceram ali em Jerusalém, na sede. Mas os discípulos foram dispersos, foram espalhados para várias partes do mundo. Do mundo é uma linguagem hipérbole, né? Uma linguagem exagerada para dizer que eles foram espalhados para vários lugares ali daquela região de Israel e outras fronteiras, né? Atravessaram as fronteiras e foram para outras aldeias, outros povos. E aqui a palavra do Senhor nos diz que e os que foram espalhados pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha que maravilha. Então aqui a gente observa o Evangelho de Cristo chegando até em Antioquia. Muitos missionários que estão no campo, irmãos, a mão do Senhor está sobre eles. E eles estão pregando, inspirados pelo Espírito Santo, estão anunciando Deus, e Jesus tem confirmado o Evangelho. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Olha que maravilha. O Evangelho chegou até em Antioquia. Os acontecimentos ali, a cura das feridas da alma, a libertação das almas, o número de vidas que se converteram a Cristo. Esse relatório chegou a ter a igreja mãe, esse relatório chegou a ter os apóstolos em Jerusalém. E sabe o que aconteceu? Vamos observar aqui. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Olha que maravilha, né? A igreja de Jerusalém fez questão de enviar Barnabé até Antioquia com a intenção de dar prosseguimento à obra de Deus. Porque, irmãos, quando pessoas se convertem a Cristo, é necessário ter uma liderança para cuidar daquele rebanho. É necessário ter alguém para cuidar daquela alma. E aqui a gente vê que Barnabé foi enviado de Jerusalém para Antioquia para cuidar daquele rebanho. E o que aconteceu quando Barnabé chegou lá? O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todas que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso. Olha que bênção, irmão. E partiu Barnabé para Tarso. Quando fala de Tarso, você que lê a Bíblia, você lembra de alguma coisa? Se você lembrou do apóstolo Paulo, meus parabéns. Porque essa referência aqui está falando sobre o apóstolo Paulo.
Porque lembra que Paulo se converteu, teve encontro com Cristo lá em Atos capítulo 9? Lá em Damasco, de Damasco ele foi para Tarso, ele teve encontro com Cristo em Damasco, e aí ele foi para Tarso, sua cidade natal, onde ele passou ali um período de aproximadamente 14 anos, sendo moldado pelo Senhor. Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo. E partiu Barnabé para Tarso e buscou Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. Olha que bênção, olha que bênção. E partiu para Tarso, buscando Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmão, só esse texto aqui já é mais do que o suficiente para a gente ter uma base de conhecimento, ter um entendimento sobre a obra missionária. A obra missionária ela não é feita sozinha. A obra missionária ela é feita com a cooperação da diretoria da igreja, com o pastor local, com os irmãos ali da congregação. E aqui no capítulo, então a gente observa que Barnabé foi enviado de Jerusalém para a igreja de Antioquia, e de Antioquia Paulo foi até Tarso e buscou Paulo para juntamente com ele realizar a obra do Senhor. Olha o que se encontra aqui em Atos capítulo 3, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, Barnabé, Simeão, Lúcio, Cirineu, Manaém. E sabe o que aconteceu naquele dia, quando eles estavam cultuando ao Senhor? Olha o que o Espírito de Deus falou. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então Deus confirmou a chamada ministerial uma vez mais ali na vida de Paulo e Barnabé, e eles foram enviados para a obra missionária, e a Bíblia fala que Paulo realizou 3 viagens missionárias. Então, amados irmãos, dando prosseguimento aqui, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja local, missionário. O missionário deve ser um obreiro orientado pelo pastor da igreja. Se você tem desejo de crescer na obra de Deus, seja missionário ou não. Irmão Edmilson, eu tenho o desejo de ser um porteiro, que eu gosto de recepcionar as pessoas. Irmão Edmilson, eu gosto de louvar, eu gosto de pregar, eu gosto de dirigir culto, eu gosto de tocar guitarra, eu gosto de tocar fogo no diabo. Porque o crente foi chamado também para orar e libertar as almas das mãos do diabo. Irmão, eu fui chamado apenas para orar. Eu gosto de orar, entre aspas, né? Todo mundo foi chamado para orar. Só que tem crentes que têm esse pensamento: eu gosto de orar, eu gosto de estar intercedendo. Mas independente da sua vocação ministerial, e dependendo daquilo que você pensa dentro desse conceito aqui, eu sinto que fui chamado para tal área, você deve ser submissa à orientação da sua liderança. Se a sua liderança estiver te ensinando de acordo com os princípios bíblicos, pode aceitar. Então, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja, é enviado para fazer a obra missionária, conforme a visão que o Espírito Santo concedeu à igreja. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatório periódico sobre o desenvolvimento da obra no campo. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia do trabalho de missões. Tá vendo, irmão? Da mesma forma que a igreja local tem essa responsabilidade de contribuir com missões, o missionário que está lá no campo, ele também tem essa responsabilidade de todo mês prestar relatório para o seu pastor local, prestar relatório para a diretoria que o enviou, e automaticamente o pastor local vai prestar esse relatório para a igreja, como por exemplo, o pastor pode muito bem chegar para a igreja: irmãos, os irmãos são sabedores que a igreja local sustenta um missionário no campo e acabamos de receber um novo relatório, e nesse relatório diz que esse mês 10 almas se converteram a Cristo, 3 almas foram batizadas com o Espírito Santo, 5 almas foram batizadas nas águas. Um exemplo. Então o missionário ele tem essa preocupação
Querendo ou não, irmão, é como se ele fosse um funcionário da igreja, um funcionário no que diz respeito a essa preocupação, a essa responsabilidade de prestar relatório da obra missionária. Porque muitos de nós temos essa curiosidade, como é que está a obra missionária lá no campo? Será que o irmão está gostando? Será que já tem almas lá que se entregaram para Cristo? É normal ter essa curiosidade, esse desejo de querer saber. Se for um desejo com pensamento construtivo, glória a Deus por isso. Agora, se for um desejo movido por uma curiosidade, no sentido de murmurar, de ser contra, porque tem gente que não faz e ainda é contra, irmãos. Tem gente que não dizima e fala mal de quem dizima, tenta impedir quem dizima. Tem gente que não oferta. Ah, não, o dinheiro é meu, faz o que eu quero, que quem tem obrigação de sustentar a igreja é o pastor. Errado. Quem pensa dessa maneira está totalmente errado. Tem gente que não vai fazer a obra de Deus, não evangeliza, critica quem evangeliza. Os irmãos parecem que não tem o que fazer, de domingo é dia de ficar com a família, lazer com a família. Glória a Deus por isso. Existe sim essa necessidade de ficarmos com a família. Mas também existe a necessidade de tirar um momento para ouvir, para ir de encontro ao pecador. Porque todos nós somos pecadores. Não esqueça, quando eu digo pecador, eu estou querendo dizer o pecador que ainda não foi regenerado pelo Espírito Santo. Entendeu? Então precisamos ir ao campo. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz, né? Como ouvirão se não há quem pregue? A igreja entra, que ainda tem uns murmuradores, a igreja entra ano e sai ano e não vejo ninguém na igreja diferente, não vejo ninguém, nenhum novo pecador. E o que você tem feito para outras pessoas virem para ouvir a palavra de Deus? Vamos pregar. O sistema de... Segundo ponto, vou dar uma acelerada aqui, viu, irmãos? Devido ao tempo também, para o vídeo não ficar tão extenso. O sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo, da fé e da oração. Então, o sistema missionário é um ato de fé. Quem vai fazer a obra de Deus precisa ter um ato de fé. A liderança que investe em missão deve ser um ato de fé. Os irmãos que investem na obra de Deus devem ter um ato de fé. Investir na obra do Senhor. E qual é o objetivo da missão? É bom lembrar que o objetivo da missão é que Cristo seja conhecido. Então não esqueça, o objetivo da obra missionária é fazer com que Cristo seja conhecido. O objetivo do missionário no campo não é se apresentar. O objetivo maior não é fazer com que o nome da igreja que ele congrega seja conhecido, o nome do pastor, o nome da diretoria, nada disso. Isso aí é tudo em vão. O objetivo do missionário do campo é fazer com que Cristo seja conhecido. Segundo ponto, o cuidado integral dos missionários. O cuidado integral, cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com o cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual. Então, irmãos, a igreja ela não deve se preocupar apenas com o sustento financeiro do missionário. Não devemos ter apenas essa preocupação, não. Minha preocupação é só enviar oferta e ajudar ele no pão de cada dia. Não, irmãos, nós seres humanos, a gente não vive só de comer e beber, não. A gente tem outras necessidades. E se tratando do missionário, irmão, tem missionários, irmãos, que chegam na cidade, até a comunidade conhecer ele, não é da noite para o dia, requer tempo. Até ele fazer missionário, até ele fazer amizade com os funcionários do supermercado, o funcionário da mercearia, o seu vizinho da direita, o vizinho da esquerda, tem que fazer amizade com o pessoal suponhamos, do posto de saúde do bairro, porque ele tem essas necessidades. Querendo ou não, vai chegar um momento que ele vai ter que ir de encontro a esses povos, essas pessoas, para comprar e ao mesmo tempo estar evangelizando. Então, o missionário tem as suas necessidades. Então, a igreja deve se preocupar com as necessidades financeiras, com as necessidades físicas,
com as necessidades emocionais e com a necessidade social, entre outras áreas da vida do missionário. Amém? Esse aqui é só um estudo básico, né? É um estudo que requer profundidade, se tivermos tempo, mas nós estamos dando uma visão panorama sobre a necessidade do missionário. Aleluia, glória a Deus. Uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Está aqui depois, Atos capítulo 20, versículo 1 em diante. Daqui. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Então aqui é um texto que mostra a recepção que o apóstolo teve. E também, amados irmãos, uma agenda quanto à volta do missionário. O missionário, ele não foi enviado para viver, ele não foi enviado com a finalidade de viver para sempre no campo missionário e nunca mais ver os seus parentes. O missionário, ele vai para o campo missionário, não importa se é em outro continente, se é em outro país, se é em outro estado, aqui no Brasil, por exemplo, mas o missionário vai chegar um momento que ele vai ter que vir até a sua terra natal para abraçar o seu pastor, abraçar a sua diretoria que o enviou. Vai ter momentos que ele vai ter que vir até a igreja local que o enviou. Ele vai estar revendo os seus parentes, irmãos, irmãs, pai, mãe. Tudo isso aí faz parte de uma agenda missionária. Então, a liderança que o enviou deve ter essa preocupação. O missionário também tem momentos que ele vai ter que tirar férias, irmãos, porque ele também não é de aço. Ele vai ter momentos que ele vai ter que ficar com seus parentes, resolvendo algumas coisas particulares, algumas coisas que não deu para resolver antes da viagem. E nesse meio tempo em que ele esteve no campo, Deus usou ele para fazer obreiros, Deus usou ele para ensinar outras pessoas a dirigir culto, dirigir período de oração, dirigir evangelismo, e entre outras áreas da igreja, entre outras necessidades da igreja, para quando ele viajar ou precisar sair, a obra de Deus dá prosseguimento. Amém? Depois você lê aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 6. Terceiro e último ponto, maneiras práticas de se comprometer com os missionários, comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia, quando lemos comunicar com os santos na sua necessidade. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail. Então, irmãos, comunicar as suas necessidades. Nós devemos nos preocupar com os missionários. A gente sabe que antigamente os meios de comunicação eram difíceis, como por exemplo através de carta. A gente enviava uma carta, demorava dias, dependendo do lugar, até meses para chegar essa carta, ter a pessoa e vice-versa. Hoje, através das redes sociais, através do WhatsApp, através do telefone, nós temos condição de nos comunicar com os missionários. Temos condição de enviar uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolação, uma mensagem de edificação. Temos condição de saber um pouco mais sobre o andamento da obra missionária, tendo contato com aquele missionário. Infelizmente, tem muitas igrejas cristãs que já caíram nesse pecado gravíssimo. Muitos missionários já foram enviados para o campo missionário, mas a princípio, muitos irmãos que contribuíam com a obra missionária deixaram de contribuir e automaticamente os missionários sofreram lá no campo missionário, tiveram que tirar uma parte do tempo para trabalhar na área material, porque as finanças diminuíram, porque também até aquela igreja local, até aquela igreja local passar a ter condição financeira para sustentar aquele missionário não é da noite para o dia. Então não vamos esquecer os nossos missionários no campo, doar para suprir as necessidades.
A vida no campo missionário pode ser desafiadora, inclusive é difícil. Muitas lutas, muitos estresses, mas com a graça de Deus, os missionários eles vão avançando na obra do Senhor. Amém? Orar e jejuar pela causa, que é o terceiro e o último subponto aqui do terceiro ponto. Orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Então, irmãos, nós devemos orar e jejuar em favor da obra missionária. Que a partir de hoje você possa ter interesse pela obra missionária, que você possa estar orando e dizendo: Senhor, abençoa todos os missionários que estão no campo, capacita eles, ensina eles a falar o idioma do lugar, ensina eles a entender a cultura do lugar, ensina eles a se relacionarem com as pessoas, dê sabedoria a eles para eles estarem pregando o Evangelho. Senhor, envia recurso financeiro e assim por diante. Vamos orar, que a partir de hoje você possa estar estendendo as suas mãos em favor dos missionários. Amém? Chegamos ao final da nossa lição. É um assunto muito importante. Não é possível ler todos os comentários, não é possível ler todas as passagens bíblicas. Deus já me deu a oportunidade de realizar a obra missionária no passado. Nessa ocasião eu era solteiro e sei que não é fácil fazer a obra missionária. Tive a oportunidade de realizar a obra missionária ali no sul da Bahia, e foi um período de muito aprendizado. Louvo a Deus, porque até hoje algumas almas que Deus trouxe para a presença dele, que o Senhor libertou, estão de pé na presença do Senhor e estão produzindo frutos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai querido, eu quero te agradecer por essa oportunidade de ter anunciado a tua palavra. Tua palavra ela é viva e eficaz. Pai, quero te pedir que abençoe cada pessoa que ouviu a tua palavra, desperta ela, converte, perdoa, renova, dê uma visão nova, meu Deus, para a obra missionária no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus é o que eu te peço e agradeço. Amém. Oh, glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico aqui do nosso canal Embaixadores de Cristo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa palavra. Quero convidar você a adorar o Senhor Jesus Cristo. Na maioria das igrejas cristãs da Assembleia de Deus, é realizada aos domingos a escola bíblica dominical, onde é estudado essa lição. A maioria das Assembleias de Deus que tem a escola dominical utilizam essa revista. Porém, existe outros ministérios cristãos da Assembleia de Deus que utilizam outras revistas com outros temas para adultos ou outras editoras, né? Porque a CPAD publica lições ricas, maravilhosas, se preocupando não somente com os adultos, né? Existem várias classes, classe dos adultos, das crianças, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, senhoras e assim por diante. Visite pela manhã, aos domingos, vá ter uma igreja Assembleia de Deus, cultue ao Senhor. Eu quero ser aluno da escola bíblica dominical. Se na sua igreja não tem escola dominical, mas tem culto de manhã, onde a palavra de Deus ela é ensinada, vá participar do culto. Irmão Edmilson, aqui na minha igreja é à tarde, vai à tarde. Eu estudo aqui na minha igreja na segunda, tenta ir na segunda. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Só a verdade de Cristo para libertar o homem do domínio do pecado. Porque sozinho o homem não consegue vencer os desejos carnais contrários à palavra de Deus. Eu sirvo a Deus aqui na cidade de Betim e eu quero dar um abraço para todos os inscritos aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.